Olá, meus irmãos, amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos hoje nesta preciosa tarde esta de sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Eu quero uma vez mais neste vídeo deixar uma palavra de Deus ao nosso coração. Como já falei em alguns vídeos anteriores, estou aqui na minha casa. E como eu disse, é uma avenida onde passa carros, ônibus, uma avenida bem movimentada. Frequentemente você vai ouvir assim barulho, é de fácil acesso, mas mesmo assim eu quero que você receba essa palavra no seu coração e creio que Deus irá preparar um lugar onde poderei gravar esses vídeos compartilhando uma palavra de Deus, porque esta é uma ferramenta que Deus tem nos abençoado neste tempo, neste século. Alguns criticam, alguns usam para falar mal dos outros, da vida dos outros, para divulgar má notícias, né? Mas nós usamos para divulgar as boas notícias, que é o Evangelho, as boas novas. Alguns dizem, esses irmãos gravam para se aparecer, para ganhar destaque, e realmente pode ser que alguém grava para isso. Mas nós gravamos com o intuito de transmitir a palavra de Deus, que ela possa ser alcançada em todos os lugares, porque isso está na Bíblia Sagrada. O próprio Deus falou por intermédio de Salomão no livro de Provérbios, capítulo 1, falando acerca da sabedoria, acerca do Evangelho, da mensagem da sabedoria, que era uma prefiguração de Cristo. E falou que a mensagem da sabedoria, que é Cristo, seria pregada em vários lugares. Seria pregada nas esquinas, seria pregada nas ruas e seria pregada nos portais, ou seja, nas telecomunicações, os portais, nas televisões, nas rádios, na internet, em todo o meio de transmissão. Então isso está na Bíblia. A palavra de Deus tem que ser divulgada em todos os lugares. Alguns criticam por irmãos que pregam a palavra numa rádio de televisão, em uma internet, mas isso está na Bíblia. Chegaria um tempo que a mensagem seria espalhada, divulgada e todos teriam acesso, porque para aquele grande dia não poder dizer eu não ouvi esta palavra. E o intuito de Deus é que todos os homens sejam salvos. O intuito de Deus é que a evangelização seja expandida por todos os meios, os recursos possíveis que estiverem em nossas mãos. Então eu quero deixar uma palavra acerca disso, de evangelização. Por isso que eu estou falando isso. Quero dizer, uma palavra de evangelização e ceia. Mas o que será que tem a ver a ceia com a evangelização? Quero ser bem breve, mas tem tudo a ver, porque às vezes nós pensamos que no dia da ceia nós só devemos ir lá, como até algumas igrejas antigamente, não sou dessa época, mas alguns amigos que era dessa época, podem informar que havia um tempo em que no dia de ceia era proibido entrar qualquer outra pessoa que não fosse membro. E nós bem sabemos que para ceiar tem tudo um propósito. Não é disso que eu quero falar, mas eu pretendo um outro dia gravar um vídeo falando sobre isso, sim, que está na Bíblia, para ceiar tem que ser batizado, tem que ter todo aquele caminho e tal, até chegar a ser um ministro de Deus, mas isso é um outro assunto. Mas como eu estava dizendo, então, mas para participar de um culto de ceia, uma pessoa visitante não podia sentar e ali ela seria evangelizada, em haver todo aquele momento bonito, tudo aquilo acontecendo, e poderia entregar sua alma para Jesus, mas os irmãos ainda não tinham esse entendimento, Hoje muitos mudou, faz um culto aberto e assim é possível com que pessoas cheguem. Eu mesmo, onde congrego, muitas pessoas já se reconciliou, aceitou Jesus no dia de culto de ceia, não de santa ceia, mas ceia do Senhor, conforme a Bíblia diz. Então quero ler aqui rapidamente apenas 4 versículos e assim nós trazer um pensamento na ceia e a evangelização. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 12. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, conferir ou pode escutar a palavra de Deus. Amém?
Êxodo capítulo 12, versículo 1, que diz assim: E o Senhor Jeová falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel no 10º dia deste mês. Cada um tomará para si um cordeiro para cada casa paterna, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para comer um cordeiro, repartirá um só com a família vizinha de sua casa. Segundo o número de suas almas, fareis a conta sobre o cordeiro, segundo o que cada um puder comer. Então veja bem, Deus está dando instrução para Moisés. Naquele dia que o povo saísse, como nós sabemos a história, do Egito, eles teriam que cada família tomar um cordeiro. E nós sabemos que ali, Deus diz no livro de Êxodo, que seria instituído a ceia do Senhor. Então o cordeiro representa quem? Representava Cristo, apontava para Cristo, quando viria o Cristo, aquele que João Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é interessante que nós vemos que neste dia que Deus está falando por meio de Moisés e Arão, lá na terra do Egito, quando o povo ainda está cativo para sair de lá, o interessante é que ele diz para que aquele seria o primeiro mês do ano, o começo, ou seja, porque seria a ceia, seria o cordeiro. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos o cordeiro ali, passa a ser um novo dia, um novo ano, um novo ciclo da nossa vida. Então, para você ver que tem tudo a ver com a evangelização. Tem tudo a ver com a evangelização. Às vezes nós tomamos só a ceia e lembramos de nós apenas. Mas tem tudo a ver com a evangelização. Veja só: falai a toda a congregação de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro para cada família paterna, para cada família. Ou seja, cada família tinha de tomar um cordeiro. Cada família tinha de ter um cordeiro na sua mão. Aí vai dizer no versículo 4, mas se a família for pequena para comer um cordeiro, repartirá um com a família vizinha de sua casa. Aleluia! Então quer dizer que se a família fosse pequena demais para um cordeiro, ela tinha de dividir o cordeiro com a sua família vizinha. E como o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele é grande demais apenas para uma família, apenas para uma congregação, apenas para uma pessoa, nós devemos dividir ele com os demais. Olha aí como tem tudo a ver a evangelização, trazendo para os nossos dias de hoje. Recebemos Jesus na nossa vida, passamos nas águas do batismo, morremos para o mundo, começamos a sentar na mesa, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, ele é grande demais apenas para a minha vida. Então começa a evangelizar, eu começo a falar, eu começo a levar o Cordeiro para minha família. Então no dia da ceia eu penso que aquele dia é um dia só para quem está ali na presença de Deus. Eu me sinto até um santarrão demais e digo: ah, meu Deus, eu vou lá para participar da ceia, porque eu estou com a minha vida toda certinha. Mas Jesus não, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E Jesus também, falando no Novo Testamento, ele disse o que? Acerca da ceia: toda vez que fazer isso, anunciai a morte dele até que ele venha. Falando pela boca de Paulo. Então quando eu tomo a ceia, eu anuncio a morte de Jesus. E quando eu anuncio a morte de Jesus, isso me faz lembrar o quê? Se eu já recebi Jesus, eu sou um crente salvo, eu estou anunciando a morte dele para mim mesmo, eu estou anunciando a morte dele apenas para outro crente? Não, eu tenho que levar isso para o demais. Eu tenho que anunciar a morte dele, ou seja, no dia da ceia, eu tenho que também falar de Jesus. O cordeiro é grande demais apenas para mim sozinho. Então eu tenho que repartir ele com o meu vizinho. Eu tenho que chegar e dizer: irmão, vai ter um culto de ceia, porque o culto de ceia é uma coisa linda. É um culto especial para evangelização. Nós evangelizamos todos os outros cultos, menos o culto da ceia, e é o culto principal. Veja só que está dizendo que se a família for
pequena demais para comer o cordeiro. Ele tem que repartir com a sua família, vizinha da sua casa. Ou seja, às vezes nós arrumamos uma, como que eu vou lá naquele outro irmão lá do outro lado do mundo? Começa pelos vizinhos da sua casa. Ô irmão, vai ter um culto de ceia hoje. Quem lá? Quero ver quantas pessoas já não se converteu no culto de ceia, porque é um culto lindo, onde ele vê e ele começa a ouvir uma palavra que geralmente é ministrada na ceia, acerca da salvação, acerca da morte de Jesus, acerca da obra redentora que ele fez na cruz. Ele começa a ver os irmãos tomando, participando, aquela coisa linda, e quando vai ver ele está se quebrantando e começa a dizer: eu quero isso para a minha vida também. Então, às vezes nós esquecemos, nós se lembramos de colocar um bom terno, uma boa gravata, um bom sapato, um bom perfume, mas se esquecemos de levar alguém para o dia do culto de ceia. É o culto que menos nós evangelizamos, é o culto da ceia, e seria o culto que mais nós deveríamos evangelizar. Então deixa essa palavra para o seu coração. O Cordeiro de Deus, Jesus, é grande demais só para você. Jesus é grande demais somente para mim. Vamos dividir o cordeiro? Vamos repartir? Vamos levar o cordeiro para o nosso vizinho? Amém? Então fique com essa palavra no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana e uma excelente sexta-feira para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos.